Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Amigo do Carroceiro. Hoje nós vamos começar nossas atividades com a apresentação do nosso palestrante. É o médico veterinário Anderson Fernando de Souza. Vou falar um breve resumo aqui do currículo do Anderson. Ele possui graduação em Medicina Veterinária pelo CAVILDESC em 2016. Tem também o curso de Técnica Agropecuária pelo Instituto Federal Catarinense, campus Araquari, em 2011. Ele foi também residente na Clínica Médica e Cirurgia de Equinos em 2019, na FMVZ USP, e atualmente é aluno do Programa de Pós-Graduação em Clínica Cirúrgica Veterinária, na FMVZ USP também de São Paulo. Anderson, é uma satisfação, uma alegria te receber aqui hoje, falando sobre um assunto que você tá dominando na atualidade, né? Faz parte da sua pós-graduação. E também, para quem não conhece o Anderson, ele foi nosso ex-aluno e trabalhou praticamente a graduação inteira no programa Amigo do Carroceiro. Então, ele conhece bastante essas atividades que nós desenvolvemos. E eu vou tentar trazer alguns ex-alunos nossos, né, que trabalharam no programa, para trazer a experiência deles, que eles adquiriram durante o programa e também, agora, o que ajudou, né, nesse encaminhamento aí na carreira acadêmica. Então, Anderson, te agradeço mais uma vez, ter aceito o convite e te deixo bem à vontade para você iniciar a sua palestra, tá bom? Tá com a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu agradeço o convite, é uma satisfação imensa poder estar aí conversando de novo com esse projeto que é tão bacana e que a gente sempre tem um carinho muito grande, né? A gente vai falar hoje sobre artrodese interfalangiana proximal em equinos. Vocês, provavelmente no banner de divulgação, estava artrodese de quartela, mas ela é sinônimo, né, para a região zootécnica e anatomicamente a gente descreve como região interfalangiana proximal. E falar um pouquinho sobre o que é essa técnica cirúrgica, como a gente quando indicar e alguns casos clínicos mais ao final para a gente poder aí desenvolver um pouco mais esses conhecimentos. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais de cirurgia, de ortopedia, talvez um tema um pouco diferente do que geralmente é abordado. E aí vocês se sintam bem à vontade para fazer as perguntas. Eu acho que eu sugiro que, à medida que está tendo as dúvidas, pode colocar no chat de conversa, que no final a gente vai resgatando, vai fazendo as perguntas para que nenhum ponto passe despercebido, para que a gente possa aprender da forma mais clara possível sobre esse procedimento. Atualmente a gente tem várias modalidades e o uso dos cavalos que muitas vezes eles não são compatíveis com o seu desenvolvimento natural, né? Ou seja, realizando exercícios ou manobras que eles não fariam na natureza ou não fariam de forma repetitiva, né? Alguns casos que a gente pode aqui descrever, os animais que são utilizados para hipismo, para salto, né? No momento da recepção do salto, a gente nota que todo o peso do animal está apoiado em apenas um membro, né, durante a primeira parte da recepção do salto. A gente nota o peso do animal, o peso do cavaleiro, o peso dos arreios, além de toda a inércia associada, carregada em apenas um membro, por exemplo, de ver o quanto de carga esse membro está recebendo, né? Então, imagina um cavalo desse tamanho, o peso que isso tudo está sendo colocado em apenas um membro. Aqui já está no segundo membro apoiado, mas a gente nota aqui que a quartela ela chega a estar no ângulo de 90 graus, a dorsiflexão ou extensão do boleto chega a fazer esse tipo de movimento. Então, as estruturas, todas elas associadas ao locomotor, são extremamente exigidas. Lembrando que os animais fazem percurso de vários saltos, né, diferentes alturas, e além dos animais passarem por um treinamento. Então, não é compatível com uma condição natural que ele encontraria na natureza, que saltaria um ou dois obstáculos. Aqui, novamente, além desse carregamento axial, que a gente percebe, ou seja, exatamente sobre o mesmo, existe também uma busca de um equilíbrio, né? Então, como o primeiro membro vai apoiar o solo, a tendência é que ele fique no centro de gravidade. Então, a gente tem um carregamento axial e ainda um carregamento com uma tendência de fazer uma ação de cisalhamento, ou seja, diferentes carregamentos são aplicados na superfície articular. Então, tudo isso se traduz em muito estresse de forma bastante concentrada. Uma outra modalidade muito comum
em que a região distal do membro é muito exigida, nas provas da raça quarto de milha, o tambor e baliza, quando os animais fazem, né, o retorno no tambor, a gente percebe que esse membro que está, o membro pélvico voltado para dentro, ele tem a tendência de fazer uma força de torção sobre as estruturas, sobre os tendões, os ligamentos, a cápsula articular de todas as articulações. E, além de tudo, a força de tração que a musculatura do membro pélvico faz. Então, a gente imagina o quanto de estresse esse membro vai estar suportando durante essas manobras. A gente também nota nos cavalos de rédeas que durante as execuções das manobras volta sobre patas, os cavalos do freio de ouro, que o mesmo padrão de força também é aplicado, né? O membro fica preso ao chão e uma força de rotação é aplicada sobre o membro. E é importante lembrar que essa modalidade em específico usa esse tipo de ferradura, né? Ferraduras mais largas, que são usadas para o esbarro, e isso leva um grande atrito com o chão. Se a gente pensar que aqui no Brasil a tendência é que as pistas sejam mais pesadas, né? A areia mais grossa, não uma pista com a qualidade que tem essa, há muita força de preensão no casco no chão, e aí a quartela tende a rotacionar de forma exagerada. E aí, isso aqui a gente pode predispor os animais às várias lesões, né? Aí no sul não é tão comum, mas aqui para a região sudeste é bem utilizado dos animais da raça American Trotter, nessa modalidade, que chama de corrida de trote, o cirque. Nessa charrete, o condutor fica sentado aqui, os animais são conduzidos em uma guinilha bastante acelerada por um período muito extenso. E os animais são comumente afetados por problemas na porção distal do membro por esses exercícios extremamente repetitivos nessa região. O que a gente acaba recebendo no hospital ou sendo solicitado para atendimento? Animais com claudicação crônica e com aumento de volume típico na região da quartela. A gente nota essa alteração anatômica, geralmente na face dorsal, que ele é comumente descrito como sobreosso, exostose ou, no termo em inglês, ring bone. Então, esse termo a gente encontra com muita frequência. E esse sinal por si só já nos dá uma pista que problemas associados aos ossos daquela região provavelmente deve estar envolvido. Então, geralmente são aumentos de volume de consistência dura, sem aumento de temperatura, né? Mas são dolorosos a flexão dessa porção distal. Quando a gente faz um exame radiográfico, a gente nota exatamente o que está acontecendo. A gente tem aqui então, a primeira e a segunda falange, a articulação interfalangiana proximal, e aqui a gente vê uma reação periosteal, proliferação periosteal na face dorsal da articulação, né, que é compatível com aquele aumento de volume. Então, a gente nota que aquele aumento de volume ele está apenas nos mostrando que um processo crônico degenerativo está afetando a articulação. Então, a gente vê que a linha articular, obviamente, aqui não tem um paralelismo adequado da linha articular, então a projeção radiográfica não está a melhor possível, mas nos mostra que já tem um processo de degeneração, de osteoartrite bastante avançado. A gente também vai ter na rotina outras condições que afetam essa articulação, por exemplo, luxações. Esse cavalo aqui era um animal de corrida, um quarto de milha, né, que durante o treinamento ele simplesmente luxou a articulação, uma luxação completa com deslocamento distal do fragmento. Então, a gente tem aqui um problema bastante sério para tentar resolver, né? Outras condições que afetam essa região, essa porção distal, a gente percebe em animais neonatos que tem uma agenesia, um desenvolvimento incompleto do aparato suspensor, né, da parte distal do aparato suspensor, o que leva, ou cápsula incompleta, ou ligamentos colaterais incompletos, que levam a uma luxação congênita, né? Então, a gente tem esses problemas que eles precisam ser corrigidos, senão os animais eles não vão poder nem apoiar para poder mamar e se desenvolver, né? Além desses problemas, a gente tem então as fraturas, acontece com muita frequência também nessa porção distal, né? Todas elas causadas por aqueles problemas que eu mostrei inicialmente para vocês. A gente pode ter apenas uma fratura da eminência palmar ou uma fratura cominutiva da segunda falange, né? E isso aqui tudo precisa ser de uma forma resolvido. Fraturas cominutivas da segunda falange e aqui da primeira falange, né? Então, a gente precisa de alguma forma tratar, porque isso aqui de forma espontânea não vai ser resolvido aqui, ou outras fraturas catastróficas da região da quartela. A gente vê esses casos aí no dia a dia e a gente pensa, o que a gente vai fazer de tratamento para tentar resolver, seja uma osteoartrite, seja uma luxação, uma instabilidade articular, uma fratura. O que eu vou fazer com esses casos para que eu poder resolver o melhor possível? Então, a gente tem algumas opções. Então,
os tratamentos clínicos, né, quando a gente fala o tratamento conservador, que a gente evita fazer qualquer intervenção cirúrgica, ele se resume basicamente nos anti-inflamatórios não esteroidais. Tem uma lista completa aí, muito extensa, de medicações que podem ser utilizadas para esse tratamento, o uso de corticosteroides, então os anti-inflamatórios esteroidais, seja por uso sistêmico, isso com menos frequência, ou administração intraarticular, isso é muito utilizado em animais com processos degenerativos, artrite, osteoartrite, sinovite, capsulite, né, uma forma de tratamento, mas a gente sabe que o tratamento não é exatamente o tratamento, é mais uma modulação dos sinais clínicos. Geralmente, uma outra opção que é muito frequente é o uso da viscosuplementação, que é a administração de ácido hialurônico, também intraarticular. Tem outras medicações com esse mesmo papel, né? Geralmente, esses dois são associados em condições degenerativas. Geralmente, é a primeira medicação que se faz. Existem também os suplementos articulares, né? Seja por via oral ou via injetável, sistêmico intraarticular, né? A condroitina e outros compostos, né? Então, com resultado duvidoso. E pensando, por exemplo, em condições de luxação, fratura, fazer apenas uma imobilização externa, né? A gente, com um gesso externo, não aqueles gessos de carbonato de cálcio, atualmente a gente tinha utilizado gessos sintéticos, que é de fibra de vidro, muito melhores de ser moldados, né? Mas muitas vezes eles são apenas paliativos ou bastante, uma forma mais barata de tentar fazer a gestão dos casos, né? Mas esse tratamento clínico, invariavelmente, eles são mais baratos do ponto de vista econômico, mas eles tendem a não ter resultados tão bons a longo prazo, né? Os animais mantendo a claudicação, impossibilitando esses animais poderem voltar ao trabalho, né? E a gente pode também pensar em fazer, nessas condições da interfalangiana proximal, fazer a anquilose, né? Esse termo a gente utiliza para descrever quando uma articulação ela é perdida e acontece a fusão entre os ossos. Então, qualquer articulação sinovial, né, ela pode passar por um processo de anquilose, seja de forma espontânea, então processos crônicos, degenerativos, ao longo prazo, a tendência é que forme uma anquilose entre os ossos, isso de qualquer uma das articulações. A gente pode fazer essa anquilose, induzir de forma química ou quimicamente facilitada, a gente injeta medicações na articulação, produtos que aceleram esse processo de destruição, né? Então a gente tem essa anquilose espontânea de forma mais rápida, né? O que demoraria alguns anos para acontecer, a gente tem aí em alguns meses, e aí a realização da artrodese. O termo artrodese se refere à fixação cirúrgica da articulação, que invariavelmente vai levar à anquilose. A articulação que a gente queira que o seu movimento seja ausente ou não tenha mais movimento, a gente pode fazer a artrodese cirúrgica. Aí sim que uso de implantes, geralmente placas e parafusos, que vai ser o foco aqui da nossa apresentação, e ela pode ser realizada em qualquer um dos casos que eu citei anteriormente, né? Mas a gente, pensando em uma articulação que ela tem movimento, eu posso fazer a anquilose dessa articulação, isso não vai trazer prejuízo para o animal na locomoção, durante o desempenho das suas atividades? Pensando em articulação interfalangiana específica, ela tem um movimento bastante reduzido, né? Em torno de uma amplitude de 35, 45 graus, né? Ela é baixo o movimento em relação às outras articulações. Boleto, por exemplo, as tibiotársicas, ombro, por exemplo, tem uma amplitude muito maior. Então, ela é muito menor em relação a essa. E esse movimento, se a gente abolir, a tendência é que as articulações proximais e distais assumem esse movimento. Então, aumenta a amplitude de movimento do boleto e aumenta a amplitude de movimento da interfalangiana distal. Então, a gente remover essa articulação, fazer com que ela não tenha mais mobilidade, isso não traz prejuízos para a locomoção do cavalo. Isso é bastante interessante. Isso faz com que a gente possa, no momento que a gente fazer anquilose por qualquer um daqueles métodos que eu falei antes, existe uma possibilidade de animais retornarem às atividades, voltarem a serem montados, voltarem a competir, né, sem nenhum distúrbio à locomoção, sem nenhum grau de claudicação. Então, essa é a única articulação que a gente consegue fazer isso, né? Claro que a gente pode falar das tarsianas também, intertársicas distais, que também a gente pode promover a anquilose, só que são articulações um pouco diferentes, né? Então, aqui fica esse destaque. E é interessante que se a gente optar por usar placas, parafusos para fazer a fusão desses ossos,
A gente não precisa remover para que os animais possam voltar. Então, eles voltam a competir, voltam a correr. Vou mostrar exemplos no final para vocês. Os animais, depois da anquilose completa, eles voltam a competir com os implantes, como se nada tivesse acontecido, né? Mas a gente tem todas as opções, com custos diferentes. A gente pode presumir que o uso de implantes, placas, parafusos são mais caros. Se eu injetar uma medicação, tende a ser mais barato, né? Se todas elas vão resolver, por que eu vou optar uma pela outra? Um ponto bem importante que norteia isso é o quanto de reação periosteal, ou seja, de alteração óssea periarticular vai acontecer com cada uma delas. É importante que quanto mais mobilidade tiver, ou seja, menos rígida for esse processo de ossificação, de cicatrização da articulação, mais reação periosteal vai acontecer, mais alteração óssea vai acontecer para que tenha uma estabilidade. E isso vai levar a um pior aspecto estético. Então, vai ficar a quartela aumentada de volume, mesmo o cavalo não claudique, mas na hora que for vender o cavalo, vai estar com a quartela aumentada, o proprietário vai ficar vendo aquilo, né? E também pode ser que animais que têm mais reação periosteal pode atrapalhar as atividades depois. Por quê? A gente tem estruturas que passam ali atrás, né? A posição palmar a gente tem bainha digital, tem tendão flexor digital profundo, a inserção do tendão flexor digital superficial, dorsal a gente tem um tendão extensor digital longo ou comum, né? Então, se tiver muita reação periosteal, vou mostrar umas imagens de raio-x, essas pontas de ossos, eles acabam afetando essas estruturas e isso pode causar algum tipo de dor e desconforto. Então, a gente optar pela técnica mais rígida possível para que a gente tenha a menor reação periosteal, vai ser um ponto bem importante para que a gente tenha um desfecho melhor possível, né? Aqui só mostrando para vocês uma imagem de uma fluoroscopia, depois terá a reconstrução tridimensional, mostrando exatamente qual é o movimento que a articulação apresenta. Então, a gente tem aqui primeira e segunda falange, terceira falange e articulação interfalangiana proximal. A gente nota que ela tem um movimento importante, geralmente ela se dá muito mais pela dorsiflexão ou extensão, os dois termos são adequados, né? Mas ele é um movimento reduzido, mas ele faz parte, mas isso não quer dizer que a ausência desse vai ser muito grave. Então, a gente também aqui um corte sagital, na região da quartela, mostrando as estruturas que a gente tem aqui ao redor da articulação. Obviamente, isso aqui é uma articulação de um cavalo normal, que foi eutanasiado por outras causas, né? E a gente nota que a gente tem os ossos, tem uma cobertura de tecidos subcutâneos bastante reduzida e já temos a pele. Então, ela está numa região bastante delicada, próxima ao chão, então qualquer ferida penetrante pode chegar aqui. A gente tem um desenvolvimento de uma artrite séptica, por exemplo, né? E palmar, a gente tem inserção de estruturas de ligamentos e tendões, e tem estruturas sinoviais passando, né? Uma região ela é delicada, mas é bastante nobre de estruturas, né? Que, especificamente dos ossos, que compõe, que vai ser o nosso foco aqui, porque a gente vai focar na fixação cirúrgica. Então, a gente tem aqui um desenho tridimensional para a gente ter ideia do que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Obviamente, é importante, isso provavelmente o professor Joanes vem sempre reforçando para vocês, para a gente chegar num diagnóstico e indicar um tratamento, a gente tem que ter todo uma avaliação prévia, seja na anamnese, no exame físico geral, exame físico específico, exames complementares, para que a gente tenha um diagnóstico preciso, saber o que está acontecendo, onde está acontecendo, para aí sim a gente decidir qual é o melhor tratamento. Então, a gente só vai indicar fazer uma artrodese na região da quartela a partir do momento que aquela articulação for o foco da claudicação. Ela, somente ela, né? Porque é comum a gente ter osteoartrite interfalangiana distal, no boleto também, e se a gente fazer apenas a artrodese da quartela, a claudicação vai manter, porque a causa da dor ela é multifatorial. Então, é importante que a gente seja bem criterioso nesse sentido. Então o exame físico é completo, do exame do sistema locomotor, então avaliar os 4 membros, flexão, palpação, a avaliação estática e dinâmica, isso é muito importante, né? E o que nos vai nos dizer qual é o foco da dor é o uso da analgesia ou anestesia diagnóstica, né? Ou os bloqueios perineurais. Eles vão ser a ferramenta mais importante para a gente poder situar o foco da dor e ter certeza que é a articulação, aquela articulação está envolvida, que as alterações no exame de imagem fazem sentido para que a gente possa ter um diagnóstico preciso, né? Então, os exames de imagem aqui vai ser após a analgesia diagnóstica, os exames de imagem vão ser muito importantes, radiografias simples ou contratadas, as tomografias computadorizadas são
importante. Ressonância magnética também muitas vezes ela é necessária para a gente fechar o diagnóstico. Aqui não está listado, mas a ultrassonografia são ferramentas extremamente importantes e elas fazem parte do nosso diagnóstico. Então, falando só aqui sobre qual bloqueio que a gente vai fazer para desensibilizar a região da quartela. A gente tem 2 bloqueios principais. Então, sempre começando de distal para proximal. Então, aqui eu vou mostrar só umas fotos para vocês. Depois eu sugiro que vocês busquem livros que falem exatamente das posições anatômicas, volumes de todos os nervos perineurais, que isso é frequente na nossa rotina. Então, inicialmente, a gente faz sempre a administração de anestésico na parte mais distal possível do membro, e a gente vai indo de forma ascendente. Então, aqui a gente tem os nervos digitais palmares, que eles correm na face mais palmar da articulação, eles cruzam um boleto mais ou menos nas faces pálmaro-lateral e pálmaro-medial e cursam aqui para que faça a inervação do casco. Como o casco, a articulação interfalangiana distal, osso sesamoide, são uma sede frequente de claudicação, inicialmente a gente faz o bloqueio distal, né, para excluir qualquer causa de claudicação que possa estar na parte distal. Então a gente faz o bloqueio nos 2 nervos, né, uma agulha de curto calibre, um volume de anestésico de 1,5 ml. Na parte mais distal, a gente palpa as cartilagens colaterais, é bem fácil, e o plexo também é facilmente palpado. A gente sente o nervo, coloca a agulha no subcutâneo e injeta os anestésicos locais. A gente tem vários disponíveis aí no mercado para poder fazer isso. Aguarda 10 minutos e faz o animal novamente se locomover, e a gente vê se a claudicação não foi abolida, provavelmente, com certeza, né, a claudicação do casco não é a causa da claudicação. É importante lembrar que, eu vou voltar aqui para não aparecer, que inicialmente se achava que os bloqueios dos nervos palmares mais distais, eles apenas desensibilizavam sola e aspecto mais palmar, mas hoje se sabe que tanto a articulação, ela tem a articulação interfalangiana distal, ela é desensibilizada, e também a face dorsal do córtex dorsal da terceira falange. Então a gente tem uma analgesia praticamente completa do casco e é bem confiável nesse sentido. E a partir disso a gente sobe um ponto, né, que a gente chama de bloqueio dos nervos palmares, mas ao nível dos sesamoides abaxiais. Então a gente tem os 2 sesamoides abaxialmente, ou seja, tanto para lateral como para medial, a gente coloca a mesma agulha, um volume um pouco maior, aqui o nervo é palpável, injeta o anestésico, aguarda 10 minutos e volta a caminhar o animal, geralmente em trote, em linha reta, em piso duro. E se a claudicação estando abolida, a gente sabe que a região entre esse bloqueio e o bloqueio de cima é a região afetada. Então, aqui que a gente tem outras estruturas, obviamente, e a articulação interfalangiana proximal, né? A gente sabe que o bloqueio perineural, todas as estruturas associadas, eles vão ser desensibilizadas. A gente sabe que tem nervo chegando, a gente sabe que tem tendões, ligamentos na região. Então, muitas vezes a gente pode ficar na dúvida se a articulação é a causa da claudicação ou se outras estruturas periarticulares também é o foco da claudicação também. Então, a gente pode fazer a injeção intra-articular de anestésico, né? Então, aqui, essa imagem é uma imagem de tomografia contrastada. Então, foi injetado contraste dentro da articulação e aí foi feita a tomografia. A gente vê todas essa imagem mais cinza quer dizer que foi a difusão do contraste. A gente vê que a articulação ela é pequena, mas ela tem recessos tanto dorsal como plantar ou palmar bastante extensos. Então, a gente pode fazer a administração de anestésico dentro da articulação. Isso, obviamente, a gente faz primeiro o bloqueio perineural e aí, se caso ficar na dúvida, a gente faz o acesso intraarticular. É importante frisar que o acesso a uma articulação, ambiente sinovial, deve ser feito de forma estéril. Tricotomia, antisepsia, luvas, agulhas e solução totalmente estéril para fazer a injeção. Essa articulação é um pouco difícil de injetar porque ela é pequena, de baixa amplitude, e se o animal já tiver uma osteoartrite, muitas vezes a gente não consegue encontrar o espaço articular. Então a gente geralmente utiliza os recessos para fazer isso. E o que é mais fácil, fazer a injeção no recesso pálmaro proximal aqui, na interfalangiana, que é mais fácil. Então a gente palpa, com o animal um apoio ou um membro fletido, a gente coloca a agulha e é interessante, às vezes, fazer uma confirmação com o exame radiográfico, para você ter certeza que essa articulação foi dessensibilizada, né? Porque você pode injetar sem querer na bainha digital ou no subcutâneo, e aí você pode levar dúvidas sobre o que está acontecendo. Aqui estou mostrando para vocês um animal com processo de osteoartrite
já avançado, com reação periosteal. A gente também tem um cisto subcondral. Esse animal também tem uma alteração na interfalangena distal. Então, isso é muito importante a gente caracterizar essa questão. E o que eu falei para vocês em relação à proliferação óssea. Então, a gente tem aqui um cavalo que tinha uma osteoartrite devido a uma artrite séptica que não foi adequadamente tratada. Isso virou num processo degenerativo e proliferativo bastante extenso. Então, a gente nota, aquelas estruturas que tem lateral, palmar, dorsal, elas todas são comprimidas por esse tecido. Então, é um tecido irregular, áspero. Então, o tendão que devia correr de forma lisa, ele acaba tendo um atrito sobre essas estruturas. Então, um animal desse, a gente até consegue dar um conforto para ele, mas com certeza é um animal que ele não vai poder voltar às suas atividades, né? E aqui nesse caso foi optado por fazer a artrodese cirúrgica utilizando parafusos transarticulares. Então, a gente vai ver mais para frente, são parafusos que vão de dorsal para palmar e fazem a fixação cirúrgica. A gente nota que aqui já teve uma anquilose completa, a gente não vê mais a linha articular, mas a proliferação periosteal foi muito maior, porque esse é um tipo de fixação que ele não tem uma estabilidade muito grande. Então, mesmo com os parafusos, ainda existe algum tipo de movimento. E a resposta do organismo, nesses casos, é proliferar mais para que ele consiga manter rígido para que isso cicatrize. E um animal que, com certeza, ele não vai poder nunca mais ter qualquer tipo de atividade. Um animal que está aposentado. Então, muitas vezes, a gente não quer isso, né? Aqui um outro caso, fazendo a mesma técnica, um animal que também tinha osteoartrite, mas esse foi inicialmente tratado, não foi deixado evoluir muito o caso. Então, é o que eu falei para vocês, os parafusos transarticulares. A linha de articulação está aqui, então é feito o acesso cirúrgico, a remoção da cartilagem, é colocado um parafuso passando de um osso no outro para juntar. Então, esse caso, a gente pode notar aqui que nesse caso houve uma cicatrização muito mais conveniente, né? Então, não teve proliferação em excesso de osso periosteal, né? Reação de formação de novo osso, e as estruturas, com certeza, foram mais preservadas. Então, esse é um animal que tem uma grande chance de poder voltar a competir com os implantes no lugar, porque ele não vai estar comprometido, né? Obviamente, ainda ficou um aumento de volume na região, né? Por conta de não ser uma fixação mais rígida possível, né? E a gente tem atualmente aí uma técnica que é mais utilizada, que é a utilização dos parafusos transarticulares e uma placa pequena dorsal. Então, a gente tem essa placa e ela é muito mais rígida, muito mais segura, muito mais confortável para o cavalo. A gente nota aqui, então, houve uma anquilose completa, não teve reação periosteal e não teve alteração morfológica. A gente vê aqui os tecidos moles dentro da normalidade. Então, esse é um cavalo que ele vai poder competir, ele vai poder desempenhar as atividades. E se não contar que ele passou por uma cirurgia dessa, ninguém vai perceber, porque o procedimento foi feito de forma adequada e no momento adequado. Então, é exatamente isso que a gente vai discutir hoje. Então, falando para vocês, o que a gente vai aprender hoje é exatamente como a gente fazer essa artrodese, falar sobre cirurgia mesmo, sobre ortopedia. Atualmente, a técnica para fazer a técnica recomendada pela AO, que vocês vão, talvez quem tem interesse vai talvez ouvir falar, ou vai falar bastante, que é uma organização internacional para ortopedia, e ela descreve muitas técnicas cirúrgicas, isso na área humana, em pequenos animais, em cavalos também. Então, o que a gente utiliza atualmente hoje, que é recomendado, uma placa bloqueada de 3 orifícios, que ela tem um desenho específico, ela é um pouco mais distante esses 2 orifícios, né? Uma placa de 4,5 milímetros de espessura, com 2 parafusos transarticulares, né? Passando de proximal para distal, que eles têm 5,5 milímetros. Eu vou detalhar para vocês o que quer dizer 5,5, o que quer dizer 4,5 milímetros, o que é um parafuso cortical, que é esse aqui, o que é um parafuso bloqueado, o que isso configura. Acho que é importante a gente descrever para todo mundo poder aprender também. Isso aqui. Então, a gente tem diferentes placas ortopédicas que são utilizadas para reconstrução de fraturas, para fazer artrodese, diferentes articulações. Então, numa ordem cronológica, inicialmente, lá nos anos 60, as placas DCP foram desenvolvidas, que é a placa de compressão dinâmica. Vai ter uma fotinho para frente. Depois, os médicos, os ortopedistas, viram que ela era uma placa interessante, mas ela tinha algumas limitações. E desenvolveram um segundo modelo, que era a LC-DCP, que é a mesma placa anterior, mas ela tinha um contato ósseo limitado. Em vez de encostar no osso inteiro, ela tinha uma redução da sua área de contato com o osso. Isso é muito importante, a gente vai ver aqui na frente como isso acontece. E nos anos 90, os conceitos de uma placa bloqueada, que a gente chama de LCP, placa de compressão bloqueada,
foi inserido na rotina e hoje é a placa utilizada de forma mais intensa pelos ortopedistas, sejam veterinários ou médicos. A gente vai ver exatamente o que é cada uma dessas placas e os parafusos. A gente pode ter dois tipos de parafusos, parafusos padrão ou parafuso cortical e os parafusos bloqueados. Esses parafusos bloqueados foram desenvolvidos junto com essa placa bloqueada. Então, ela é a única placa que consegue receber um parafuso bloqueado. Então, para a gente ficar mais claro, para a gente entender aqui. Então, essa aqui é a primeira placa inicial da DCP e essa face aqui é um desenho mostrando a face que fica em contato com o osso. E o que está em vermelho é o que entra em contato com o osso. Então, a gente tem os orifícios, ela tem um desenho específico do orifício que faz que a gente consiga fazer essa compressão dinâmica, né? Que a gente pode detalhar isso em um segundo momento. E a gente tem essa inicialmente proposta e depois tem uma placa um pouco mais evoluída, que é a placa de contrato limitado. Então, é a mesma placa com as mesmas configurações de orifícios, mas a parte que fica em contato com o osso, ela tem esse recorte aqui que faz com que apenas uma área menor entre em contato com o osso. Isso é importante porque a região do periósteo, a superfície do osso, ela é uma parte bastante ativa. É dali que existe a proliferação óssea, é ali que chegam os vasos. Então, se a gente faz uma compressão muito extensa desse periósteo, a tendência é que a gente tenha uma isquemia localizada e um retardo na cicatrização. Então, o objetivo dessa placa foi isso, reduzir o contato, né, para que a gente tenha um periósteo mais saudável. E as placas LCP, as placas bloqueadas, ela, na verdade, uniu todas essas características das placas anteriores, né? Então, o que muda nela? Os orifícios. Então, a gente tem um orifício. Vamos pegar esse primeiro aqui, que é da extremidade da placa. Um orifício que ele tem rosca. E a cabeça do parafuso também tem rosca. A gente vai colocar e vai rosquear, e esse placa e o parafuso, ela vira uma estrutura só, bastante rígida. Não permite movimento, né? E aí, o que acontece? A gente pode, em alguns momentos, precisar de colocar um parafuso cortical, a gente usa esse orifício, ou precisa colocar um parafuso bloqueado, depende da fratura, depende da artrodese. Então, a gente tem essa opção. Então, se desenvolveu isso, um parafuso que a gente chama, um orifício que a gente chama combinado. A gente pode colocar um ou outro parafuso, além de que ela ser também de contato limitado. Então, isso aqui que a gente caracteriza. E os parafusos, que eu falei para vocês, a gente tem os dois tipos de parafuso. Esse aqui é o parafuso bloqueado, né? Então a gente vê que a cabeça dele, que está aqui no detalhe, tem a rosca, e essa rosca encaixa exatamente no parafuso, e aí faz com que a placa e o parafuso eles sejam uma estrutura só, rígida, que não permite movimento. E os parafusos corticais, né? Então a cabeça ela é ovalada e ela encaixa nesse espaço aqui. Então a gente pode notar que ela tem um movimento, ela permite um movimento, permite uma angulação. Então, essas são as diferenças principais, né? Aqui só para a gente ver exatamente do ponto de vista mecânico como acontece. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente vê uma placa DCP colocando parafusos corticais, aqui uma placa LCP colocando parafusos bloqueados, né? E aqui a gente vê no detalhe. O parafuso bloqueado vira uma estrutura rígida, então se torna muito mais rígida a construção, ou seja, então a gente tem muito mais força aplicada nos implantes, consequentemente mais rigidez. E quando é os parafusos corticais, a tendência é que a gente tenha mais facilidade. A gente nota aqui, a maçã foi quebrada e os parafusos, eles mantiveram a sua posição porque eles são bloqueados. E o que não aconteceu na outra porque eles não têm um contato com a placa. Então é importante aqui, para a gente avaliar daqui para frente, a gente vai falar sobre a perfuração, colocação do parafuso, e é importante a gente entender como que eles são construídos para que vocês entendam por que eu usei uma broca de tal diâmetro naquele momento da colocação do parafuso. Então, a gente tem o parafuso, isso é parecido para o bloqueado e para o cortical. Então, a gente tem a cabeça do parafuso, tem aqui o corpo dele e tem a região da rosca, né? Então, a gente tem uns parafusos que a gente chama parafusos de 5 milímetros, os bloqueados, os corticais de 4,5 milímetros e os corticais de 5,5 milímetros. Esses são parafusos mais espessos que são utilizados em grandes animais. Em pequenos animais ou em humanos se usam parafusos menores, de 3,5, 2,5, 1,5. Cachorros pequenos utilizam até de 1,1 milímetro. Então, o que é esse 1,1? O que é esse 1,4? Então, a gente tem dois pontos principais. A gente tem a alma do parafuso e a gente tem o diâmetro externo. Então, aqui em vermelho, a gente tem a alma do parafuso, a parte de dentro, desconsiderando a rosca. Então, para parafusos bloqueados,
essa parte de dentro ele tem 4,3 milímetros de diâmetro, né? Os parafusos corticais de 4,5 milímetros, essa parte de dentro é de 3,2 milímetros. E os parafusos corticais de 5,5 milímetros, eles têm 4 milímetros dessa parte interna. E essa parte externa é exatamente, contando com a rosca, é exatamente o tipo do parafuso. Um parafuso de 5 milímetros bloqueado, ele tem 5 milímetros de espessura total. O de 4,5, 4,5, de 5,5, 5,5. O que muda, então, é exatamente a parte interna. E o comprimento é variável, né? Então, a gente tem a caixa com vários comprimentos de parafuso, que na hora da cirurgia a gente sabe exatamente com uma régua medir qual que a gente precisa, a gente pega na caixa o parafuso e coloca, seja na placa, seja ele de forma isolada, tá certo? E aí a gente vai falar aqui sobre a técnica cirúrgica de colocação, de realização da artrodese, pensando nos casos de osteoartrite, né? Então, quando a gente fala de fraturas de primeira e segunda falange, a abordagem é totalmente diferente. Aí teria que fazer o exame de imagem, avaliar os fragmentos ósseos e aí decidir se coloca uma placa, se coloca duas, se tem condição de fazer uma placa. E aí, então, a gente desconsidera aqui. O que eu vou falar daqui para frente é para casos de luxação, para casos de osteoartrite, em que se indica fazer essa artrodese. Perdão, cliquei sem querer aqui. Então, a gente vai utilizar uma placa bloqueada, que é a técnica padrão hoje, a técnica ouro para realização do procedimento. Uma placa LCP, uma placa bloqueada de 4,5 milímetros de espessura, isso é a placa. Ela tem 3 orifícios, né? Além disso, a gente vai colocar outros 2 parafusos transarticulares de 5,5 milímetros. Vocês já viram ali do que se trata. Então, basicamente, essa aqui é os implantes que a gente utiliza para fazer a artrodese, né? A placa que eu falei para vocês, né? Tem um parafuso bloqueado, apenas distal, e os 2 orifícios combinados, e uma região um pouco mais distante entre um orifício e outro, que é exatamente onde a articulação vai passar. A gente tem os 2 parafusos bloqueados, que a gente vai utilizar, tanto distal como no orifício médio. Um parafuso cortical de 4,5 milímetros, que a gente vai usar proximal da placa, e 2 parafusos de 5,5 milímetros, que eles vão ser transarticulares. Obviamente, a gente não vai para uma cirurgia com os nossos implantes contados, até porque a gente não sabe exatamente qual é o comprimento. Pode a gente ter na nossa caixa cirúrgica, nossa caixa ortopédica, implantes desses diâmetros disponíveis em diferentes tamanhos, tá certo? E que a gente vai precisar de ponto de vista de material instrumental ortopédico para fazer esse tipo de procedimento. Basicamente uma perfuradora, então é importante que o nome aqui não é furadeira, é perfuradora. Então a gente não vai utilizar furadeiras de marcenaria, essas que a gente compra em material de construção, elas não são indicadas para fazer procedimento cirúrgico. Existem perfuradoras específicas utilizadas para ambiente cirúrgico. Pode ser as elétricas, como essa aqui da Synthes, que é uma marca mundialmente famosa, ou pode ser por acionamento pneumático também. A gente tem as brocas, que são utilizadas para perfuração, as chaves, que a gente utiliza para apertar o parafuso, os guias de broca, que servem para a gente inserir a broca por dentro dele, para que tecidos moles ao redor da cirurgia não sejam envolvidos pela nossa broca, né? A gente tem o escariador, que a gente vai ver para frente o que serve. A gente tem os machos ou fresas para fazer a rosca do parafuso no osso, para a hora que a gente aplica o parafuso. Tem luvas de inserção, push-pull, que é esse dispositivo aqui embaixo, que a gente usa para fazer a fixação temporária da placa no osso. O moldador de placa, que é esse aqui embaixo, que a gente faz modificações no desenho da placa para que ela se ajuste exatamente à superfície óssea. A gente tem as curetas ou outros tipos de brocas para fazer a remoção da cartilagem, para ver que é importante. E também os kits de extração. Por exemplo, a gente colocou um parafuso e por algum motivo ele espanou, a gente precisa remover. É importante a gente ter um kit de extração de parafusos específicos ortopédicos. Eu falei para vocês, né, que a gente tem a instituição AO, que ela que descreveu essa técnica, ela que recomenda essa técnica, e a maioria dos cirurgiões utilizam essas recomendações. Eles têm um site específico que eles descrevem todas as técnicas cirúrgicas ortopédicas para cães, gatos, cavalos, seres humanos, né? Que é nesse site, nesse link aqui. Só que ele é de apenas acesso para quem é sócio, para quem é membro da associação. Mas, por coincidência, algumas técnicas são de acesso aberto. Qualquer pessoa pode entrar e assistir, acessar esse material. E, por coincidência, a artrodese de quartela está disponível para quem quiser
ver as imagens, ver o material. Parte do material que eu vou usar aqui na apresentação, eu peguei de lá e eu recomendo para quem tem interesse entrar lá no site, clicar, dar uma fuçada, que é bem bacana, né? Então, a gente já fez o nosso diagnóstico, a gente optou por fazer artrodese cirúrgica para um cavalo que ele vai poder voltar a competir depois. Agora a gente vai partir para a cirurgia propriamente dita. Então é importante a gente ter algumas etapas. Antes da cirurgia tem todo o planejamento, né? Então é importante fazer a avaliação clínica completa, a avaliação laboratorial é importante, principalmente animais que vêm de algum trauma, né? Se for animais com osteoartrite de início, que eles não tenham nenhum problema laboratorial, mas é importante a gente ter todo esse respaldo laboratorial junto, né? Terapia anti-inflamatória pré-anestésica é importante, anti-inflamatórios não esteroidais, né? Antibióticos também são importantes. Quando a gente coloca implantes, implantes ortopédicos, é importante fazer uso de antibiótico profilático, e aqui mais importante ainda, além do sistêmico, por perfusão regional. Geralmente a gente faz antes da cirurgia, o animal já está na mesa, faz a perfusão regional com antibiótico e depois já faz a cirurgia na sequência. Então a gente tem todos os tecidos daquela região convenientemente protegidos com antibiótico, para evitar uma infecção dos implantes depois. É importante a gente fazer a preparação do casco prévia. Como a cirurgia ela é feita na região muito próxima do casco, sujeiras ou contaminações a partir do casco, da sola, eles podem ser críticos, porque a gente vai ver que depois da cirurgia a gente coloca o gesso, a imobilização externa. Então, o casco e a cirurgia vai estar no mesmo ambiente. Então, é importante a gente fazer a limpeza, fazer o casqueamento, grosar a parede do casco, remover toda a superfície para que a gente tenha um ambiente mais limpo possível, para que a gente tenha um pós-operatório sem complicações, e fazer a tricotomia, né, ampla, desde a banda coronária até proximal de boleto, tanto em toda a circunferência. Então, os cavalos são colocados em anestesia inalatória, em decúbito lateral, com o membro afetado para cima, né? Então é importante a gente ter disponível um exame de imagem transoperatório, seja radiografias digitais, que são mais rápidas de fazer, ou fluoroscopia, né? Isso também pode ser interessante. E aqui a gente faz a preparação, fez a tricotomia, antisepsia cirúrgica, né? É a preparação do membro. É importante a gente fazer uma analgesia local, que isso ajuda muito o anestesista, né, com o controle da dor, e a gente utiliza aqui anestésicos de uma ação mais longa. Geralmente a cirurgia vai demorar 1 hora e meia, 2 horas, dependendo da condição, e se a gente utilizar, por exemplo, a lidocaína ou a pipacaína, ela tem uma ação mais curta. Então pode ser que no final do procedimento a gente já perca essa ação analgésica. Então a gente faz, de novo, pode fazer o bloqueio no nível dos sesamoides baixos, com essas medicações, a gente vai ter analgesia transoperatória e na recuperação anestésica. Isso é bastante importante. Então, o animal está na mesa, está preparado esteticamente a nossa região da cirurgia, está o bloqueio perineal feito, a gente vai começar a cirurgia. Então, a gente inicialmente faz uma incisão em T invertido, então exatamente como está aqui, a gente começa logo distal a articulação do boleto, avança até 2 centímetros da banda coronária e depois faz uma incisão para medial e para lateral, para que a gente possa abrir isso como se fosse uma janela, né? Estou aqui mostrando exatamente isso. Foi feita a incisão, né? Foi rebatido a pele, e a gente aqui tem visto, fica a primeira cirurgia, a primeira estrutura que a gente vê depois que rebate a pele é o tendão extensor digital longo, ou comum se for membro torácico, e ele é bastante largo aqui nessa região. A gente faz uma incisão em V, para que possa incisa completamente mesmo, incisa e rebate o tendão para baixo e para cima, e a gente já tem a articulação aqui disponível para a gente. Aqui já está até aberta a cápsula articular também, né? O que a gente faz? Faz a secção dos ligamentos colaterais, expõe a articulação e a gente faz a remoção da cartilagem que tiver. Animais que já têm uma osteoartrite avançada, já tem algum grau de anquilose, muitas vezes a gente não consegue abrir a articulação. E aí a gente pode entrar com a broca na forma de lateral apenas para remover a cartilagem. Isso é importante para que a gente consiga uma cicatrização adequada a partir do osso subcondral. A gente tem a cartilagem como uma barreira para que o osso de uma falange e outra se juntem. A gente tem que remover toda ela com uma cureta que eu falei para vocês, e depois a gente pode fazer a osteotixia, que faltou um S, a osteotixia. A gente pega uma broca mais fina, geralmente de 2,5 milímetros, e faz pequenas perfurações em toda a superfície articular, tanto na primeira falange como na segunda falange que está aqui para baixo. Isso é importante para que a gente consiga ter uma migração de vasos
e nutrientes a partir do osso subcondral até a região da superfície articular remanescente. Isso acelera o processo, já tem sido comprovadamente visto que isso realmente ajuda muito nos casos onde a gente tem acelerar o processo. E a gente vai, a partir desse momento, a gente reposiciona a articulação e posiciona os implantes. A gente coloca a placa dorsal, e é importante que ela não vá muito distal, porque a gente tem a articulação interfalangiana distal aqui. E a cápsula articular, ela faz um recesso do dorso proximal que ela vem até aqui em cima. Então a gente não pode avançar muito, senão a gente vai apertar, pressionar a cápsula articular, e isso pode fazer com que se desenvolva uma osteoartrite distal. E aí a gente tem um problema maior. Então, a gente colocar aquele orifício sozinho que tem a parte distal e os dois orifícios proximais. A gente, com o nosso moldador de placa, a gente acerta para que haja um contato adequado entre a placa e o osso. Isso é muito importante para a rigidez da estrutura. A gente vai colocar os 3 parafusos e os 2 parafusos transarticulares. Eles ficam fora da placa, então a gente vê exatamente aqui acontecendo isso. E é importante que os colocados de forma com que a segunda falange ela seja ancorada nas suas eminências palmares. Então a gente vê aqui nessa imagem do lado uma vista de cima da articulação, mostrando que ele tem um padrão divergente, ou seja, indo em direção às eminências palmares, para que a gente consiga ter essa compressão. A placa é interessante aqui para ela fazer a compressão dorsal, e esses parafusos fazem a compressão palmar da articulação. Então a gente tem uma construção bastante rígida aqui, né? Então, vamos lá o passo a passo. Primeira coisa, a gente vai marcar e fazer a confecção dos orifícios dos parafusos transarticulares primeiro. É a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente coloca a placa no lugar, né, só na posição que a gente vai querer. A gente faz uma pequena marcação para que a cabeça do parafuso não fique em contato com a placa, para que tenha espaço suficiente. Então, geralmente, 1,5 cm, 2 centímetros proximal à linha articular, a gente faz esses 2 orifícios. Só uma marcação pequena. A gente remove a placa, né, tira a placa do lugar, abre a articulação novamente, que ela já vai estar aberta, né, a gente já fez a secção dos ligamentos, e a gente faz a perfuração. Como a gente vai colocar um parafuso de 5,5 milímetros, a gente quer fazer com que o fragmento distal, que é a segunda falange, seja apertada contra a primeira. E para isso acontecer, a gente vai usar uma técnica específica, que é a leg screw, ou a gente chama aqui, em português, de uma forma mais coloquial, de técnica leg, que é onde o parafuso faz que um fragmento seja apertado contra o outro. E para que isso funcione, a gente tem que estar bem claro aqueles conceitos de alma do parafuso e o seu diâmetro total. A gente vai utilizar parafusos de 5,5 milímetros, então a gente vai fazer o quê? A primeira parte do fragmento ele vai ter a mesma espessura do parafuso, para ele passar reto sem ter contato. E a partir do segundo fragmento, que é a segunda falange, a gente vai fazer uma perfuração menor. Na hora que a cabeça do parafuso encostar em cima e ele estiver ancorado no segundo fragmento, isso vai fazer que tenha uma compressão, tá certo? Então, nessa primeira falange, a partir daquelas marcações que a gente fez, a gente vai usar uma broca de 5,5 milímetros, né? E em padrão divergente em direção às eminências palmares. Aqui é importante que o seu auxiliar esteja te auxiliando para poder fazer o direcionamento adequado da perfuração. Uma vez que você fez a perfuração, ela está feita, não pode fazer uma segunda, né? Então é importante que a gente tenha essa ajuda extra para poder orientar a perfuração. E ela tem que sair no quarto mais palmar da circunferência da articulação. A gente vai ver aqui exatamente como acontece isso. Então, aqui nesse modelo, a gente vai pegar inicialmente a nossa perfuradora com a nossa broca de 5,5. A gente vai ter o nosso guia de broca, né, que vai nos orientar em relação à colocação. A gente vai fazer a perfuração com a broca de 5,5 até a linha articular, tá certo? E a gente vai aqui em vermelho, ficou então esse orifício que a gente fez, um de cada lado, né, com esse diâmetro total. Aí olhando aqui com a articulação aberta, a gente vê os 2 orifícios. Isso aqui é uma peça anatômica, então a gente não fez a osteotextia e nem removeu a cartilagem, né? Mas só para notar exatamente os orifícios feitos na sua posição adequada, né? A partir desse momento, a gente volta para a posição normal, a gente coloca a placa na posição adequada e a gente faz a fixação temporária dela com aquele dispositivo push-pull. Ele é mais fino que o parafuso, então não tem problema a gente fazer uma segunda perfuração sobre ele. A gente coloca ele, essa parte da rosca aqui a gente
aperta a placa contra o osso, ela fica na posição ali, do jeito que a gente quer, não precisa ninguém ficar segurando ou mudando de posição. Então, é muito útil no transoperatório, né? Se um dia vocês auxiliarem ou fizerem, vocês vão ver quanto que isso ajuda, né? E nesse orifício distal vai ser o nosso primeiro parafuso a ser colocado. Como é um parafuso bloqueado, eu falei para vocês, ele tem que entrar exatamente 90 graus em relação à rosca, para que ele consiga encaixar. Então, a gente usa um guia, que a gente chama guia para parafuso bloqueado. Então, ele é rosqueado na placa, naquele mesmo orifício, para que a perfuração ela seja exatamente 90 graus. Se eu fazer com a minha mão, eu posso errar um pouquinho. Na hora que eu estiver colocando o parafuso, as duas roscas não vão se encontrar, né? Como o nosso parafuso bloqueado, que a gente vai colocar distal, ele tem 5 milímetros de espessura, a gente vai fazer uma perfuração com a broca de 4,3, que é exatamente a alma do parafuso. Então, o orifício vai permitir a passagem do parafuso, mas a rosca ela vai entrar em contato com o osso. Então, é muito importante isso, né? Então, aqui é exatamente isso. O parafuso é de 5,5, a broca é de 4,3, que é exatamente a alma do parafuso, e esses parafusos eles são auto-rosqueantes. Então, a gente não precisa fazer a rosca. Na hora que a gente coloca ele, ele já vai fazendo a rosca e a rosca já vai ficando sentada no osso. E aí, na perfuração é bicortical, que a gente chama. A gente vai com a broca até embaixo. Então, a gente faz a perfuração, tira com um guia, com um medidor de profundidade, a gente mede a profundidade, escolhe o parafuso e coloca ele no lugar, que nem está acontecendo aqui, com o que a gente viu aqui já está colocado. E aí, o próximo parafuso a ser colocado é o parafuso proximal, né? Esse parafuso aqui, ele vai ser do tipo cortical e vai apenas invadir a primeira cortical óssea. A gente não vai colocar ele na segunda cortical, como aqui embaixo. Isso tem um motivo bastante específico para isso. Como é um parafuso de 4,5, a gente vai usar uma broca de 3,2, que é a alma do parafuso. Geralmente, a gente pode botar um parafuso de 24 milímetros de comprimento, que geralmente é o suficiente aqui para que ele seja monocortical. E aqui a gente vai usar aquele dispositivo de compressão dinâmica que eu falei para vocês que as placas têm. De forma bem resumida aqui, o que acontece? Aqui embaixo a gente tem um desenho que é um corte sagital na placa, exatamente nos orifícios. A gente vê que tem um declive aqui. Então a gente coloca o parafuso de forma excêntrica, que a gente chama, né? Então, em vez de ser exatamente no furo, a gente coloca ele deslocado, em que a parte do parafuso encosta a parte proximal. E na hora que fazer o aperto do parafuso, por essa angulação aqui, vai fazer com que a placa escorregue e faça a compressão do foco de fratura, no nosso caso, da articulação. Então, isso é bastante importante. Mas o que a gente faz aqui? Coloca o parafuso até o nível antes de começar a fazer esse efeito. A gente não quer ainda fazer a compressão, porque a gente tem o push-pull aqui. Então, ele vai impedir com que a placa seja puxada. Então, a gente coloca e não completa a perfuração. Não aperta totalmente o parafuso. O parafuso está colocado, o proximal está colocado, mas não totalmente apertado. E aí, a gente tem exatamente isso que eu falei para vocês. Então, o parafuso está colocado, o push-pull está no meio do orifício central, e o parafuso proximal ele está colocado parcialmente. Vocês notam que ele está encostado aqui. Na hora que eu apertar, ele vai fazer com que a placa escorregue para cima e a segunda falange seja puxada, né, por causa do parafuso bloqueado, contra a primeira. Então, esse contato íntimo é muito importante para a adequada cicatrização para vocês. Feito essa etapa, a gente vai completar as perfurações dos parafusos transarticulares. Então, você se lembra que a gente fez 2 orifícios de 5,5 milímetros de espessura. Agora, a gente vai fazer uma segunda perfuração. Vai usar uma luva de inserção que a gente vai colocar por dentro, que é um guia também, por dentro daquele orifício. E a gente vai usar uma broca de 4 milímetros. Por quê? Porque a espessura, o diâmetro da alma do parafuso de 5,5. Então, a gente faz, como ele é mais fina a broca, a gente tem que colocar o guia para que o segundo orifício seja exatamente concêntrico com o orifício anterior, para que eles fiquem alinhados. E eu faço a segunda perfuração até eu sair no córtex palmar da segunda falange. O que eu faço? Eu faço primeiro coloco o parafuso, depois eu completo a segunda perfuração. Isso é muito importante. Então, aqui a gente tem exatamente isso. A primeiro orifício em vermelho de 5,5 e um segundo orifício de 4 milímetros de espessura. O que eu faço aqui agora?
eu faço o escariamento, né? O escariador que eu falei para vocês. Como a cabeça do parafuso não vai estar na placa, ele vai estar em contato com o osso, eu tenho que fazer um rebaixo para que essa cabeça encaixe exatamente na superfície óssea, para que a gente tenha uma distribuição adequada das forças ao redor e não fique sobresaliente. Então é importante a gente fazer isso, tu fez a perfuração e usa esse implante para fazer isso. É exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, se eu não fazer o desbaste aqui com aquele material, apenas essa parte vai estar em contato. Ele vai estar sobresaliente e uma força de cisalhamento vai ser aplicada aqui. E é uma tendência muito mais fácil de quebrar a cabeça do parafuso do que ele estar totalmente apoiado, porque a força se distribui em uma área maior. Então, é importante os dois parafusos transarticulares serem feitos escaneamento prévio. Então, a gente fez a perfuração, fez o escaneamento, vamos usar a nossa régua específica para medir o comprimento que isso tem até embaixo, para a gente poder escolher o parafuso de 5,5 com o seu comprimento mais adequado. Fiz isso, eu vou fazer a rosca, para que os parafusos corticais, geralmente, eles não são autorrosqueantes. Então, diferente do bloqueado, que eu não preciso usar o macho ou a fresa, aqui eu preciso. A nossa fresa tem exatamente o diâmetro do parafuso. Então, ele tem 5,5 e tem uma alma de 4 também. Como a primeira perfuração tem 5,5, ele vai passar reto aqui, não vai encostar. E a rosca vai começar sendo feita só no fragmento palmar. Tá certo? E aí a gente coloca o parafuso e aperta. Como ele vai passar reto aqui e vai começar a pegar a rosca aqui embaixo. Na hora que eu der o aperto do parafuso, vai fazer o quê? Que um fragmento seja apertado com o outro. O que é importante aqui, que o parafuso seja colocado mais perpendicular em relação à articulação, para que a gente tenha o máximo de efeito em relação a isso. Então, o que eu falei para você, a gente coloca um primeiro parafuso, faz todo esse passo de um lado, depois a gente faz do outro lado do parafuso. Se a gente fazer as duas perfurações primeiro, na hora que coloca um parafuso, pode ser que o osso possa dar uma mexidinha e o segundo, quando for colocar o parafuso, ele não consiga encontrar, né? Então, coloquei os dois parafusos, eu removo o push-pull que estava nesse orifício do meio e aí eu faço a compressão. Então, eu aperto o parafuso proximal até ele escorregar a placa. Então, tem a compressão palmar, tem a compressão dorsal. Bacana. E aqui, simplesmente, falta terminar no meio. Aqui vale uma ressalva em relação a esses parafusos transarticulares, em relação ao seu comprimento. A gente não pode fazer com que esse parafuso seja muito mais comprido do que o córtex palmar, porque aqui essa pontinha vai trazer problemas para nós. Então é importante sempre que ele termine antes de colocar. O que é importante? A gente fez a mensuração, deu 45, 46, 50 milímetros. A gente utiliza um parafuso de 4 milímetros menor, que na hora que eu fazer a compressão, eu vou ter geralmente suficiente para que ele termine nessa posição. Mas por que é importante? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente tem um corte sagital, então a gente mostra aqui para vocês. Quando o animal está em estação, que nem aqui, sem um carregamento muito grande, existe o alinhamento normal. A partir do momento que o animal, por exemplo, vai caminhar, há um deslocamento palmar, né, da segunda falange, e a gente tem um contato muito mais íntimo do osso navicular com essa parte palmar. O que acontece se o nosso parafuso estiver muito comprido? Esse osso navicular vai entrar em contato com essa ponta óssea. Isso tem um ambiente sinovial aqui, a gente tem um excesso de articulação, tem a bainha. Então a gente não pode colocar um parafuso comprido, que nem aqui, porque senão a gente vai ter problema, vai ter uma inflamação da bainha e a claudicação vai persistir e muitas vezes se desse parafuso que ficou muito comprido. E isso é muito importante, tá certo? Aí, feito isso, é só colocar o parafuso no orifício médio, que também é um parafuso bloqueado de 5 milímetros de espessura. Coloca o guia bloqueado, perfuração com um parafuso, uma broca de 4,3, faço a mensuração da profundidade, escolho o parafuso e coloco. Ele é autorrosqueante, não preciso passar a fresa. E aqui está completa a nossa cirurgia, né? E esse aqui é o aspecto final do nosso procedimento. Então a gente vê no raio-x, é muito claro perceber o que é um parafuso cortical, a rosca é muito maior, e os parafusos bloqueados, eles têm uma rosca um pouco mais fina, então eles são mais espessos. Então, a placa posicionada, uma distância razoável da interfalange distal, os dois parafusos transarticulares, aqui a gente está com a vista um pouco oblíqua, então na verdade ele não está passando de forma exagerada no córtex palmar, uma construção exatamente muito próxima do que a gente esperaria. E aqui só uma vista tomográfica
cortes axiais dessa construção. Então, a gente tem um primeiro parafuso transarticular, a gente vê aqui, ó, ele posicionado de forma adequada, depois a gente vai ver aqui o implante e os parafusos, estão aqui monocortical, os 2 parafusos bloqueados bicorticais. Espero que esteja passando para vocês de forma satisfatória o vídeo. E o último parafuso aqui, todos eles colocados de forma adequada, do ponto de vista adequado. E aqui temos um outro vídeo, que é desse mesmo imagem anterior, a gente fez a reconstrução e deixou apenas os implantes, para a gente ter uma ideia da disposição espacial desses implantes em relação ao osso. Então, os 2 parafusos mais espessos, num padrão divergente aí que a gente tinha falado. Terminando a cirurgia, a gente vai fazer o fechamento da pele, então o tendão volta para a sua posição normal, feita uma sutura com geralmente com material absorvível, de diâmetro 1, né? Mais espesso. Geralmente pode ser um padrão simples, um sulta, geralmente é suficiente. A gente pode fazer o fechamento subcutâneo se tiver material disponível, e aí faz o fechamento da pele, conforme um padrão para usar grampo metálico ou material não absorvível, conforme a preferência do cirurgião. E esse animal, ele sai do centro cirúrgico com uma imobilização externa. A gente tem aqui o gesso, a gente fala gesso baixo. Quando a gente coloca abaixo do tarso ou abaixo do carpo, a gente chama de gesso baixo. Em alguns casos, né, não da artrodese, a gente pode fazer um gesso alto, que a gente chama, que vai até proximal de rádio e proximal de tíbia. Mas para artrodese de quartela, com placa bloqueada, a gente coloca esse tipo de dispositivo, que é muito mais leve, muito mais fácil de fazer, muito mais resistente, esse material sintético, do que os antigos feitos de carbonato de cálcio. Geralmente a gente deixa isso por um tempo razoável. É importante para a gente preservar os implantes na recuperação anestésica, geralmente é um período mais crítico, né? Então, se o animal levanta de forma mais agitada e tudo mais, pode ser que ele possa pisar e causar falha do implante, fratura. Então, é importante essa imobilização externa. E aí, o pós-operatório, como a gente vai fazer? A gente fez a cirurgia, colocou o gesso, e geralmente a gente deixa essa imobilização externa por 15 dias, 2 semanas, né? E a gente faz a troca. Por quê? Para poder abrir, avaliar a ferida cirúrgica, remover os pontos de pele, né? Para poder ver como está o ambiente. A gente pode fazer com o animal em estação, uma leve sedação. Se for um animal muito agitado, é importante a gente induzir. Uma anestesia injetável de curta duração é mais do que suficiente, né? Porque precisa fazer o corte do gesso, remover, se o cavalo não colaborar, se for membro pélvico principalmente, não hesite em botar esse animal na anestesia inalatória, né? Remove a sutura de pele e faz a avaliação radiográfica para ver se está tudo certo, né? A gente faz aqui, no caso, no hospital, a gente acaba optando por refazer um novo gesso e manter ele por mais 2 ou a 4 semanas, né? Para que a gente tenha certeza de que a cicatrização vai ser feita da forma mais correta possível, né? A partir desse momento, com 4 semanas, a gente retira o gesso, avaliação radiográfica novamente, esse animal pode ter alta, né, pode ir para casa. É importante não mandar esse cavalo embora, propriedade com gesso, porque é importante essa avaliação, esse acompanhamento mais interno, para não formar ferida, em uma coisa nesse sentido, né? Então, ele vai para casa, fica mais 3 meses confinado, então, ou seja, ele não vai ser solto, ele não vai ser usado para nada, vai ficar na cocheira, vai ficar atado na argola, mais esse período. Final dos 3 meses, é indicado fazer uma avaliação radiográfica. Aqui a gente vai ter um sinal avançado de ossificação do processo, e aí a gente pode começar a partir desses 3 meses, ou seja, ficou 1 mês de pós-operatório, 15 dias, mais 1 mês, mais 3 meses, a gente pode começar um programa de exercícios, né? Aí, geralmente, exercícios ao cabresto, em andador, né? A gente pode deixar ele solto em piquete agora, né? Por um período de mais 6 semanas aí, né? 1 mês e meio, 2 meses, tá? E aí, lá com 6 a 8 meses, geralmente, a anquilose já se completou, ele já está liberado para as atividades. O animal pode voltar a competir, pode voltar a ser treinado, ser montado, e tudo mais, tudo certo. Aqui eu encerro a parte da apresentação e começo os casos clínicos. Se caso tiver alguma pergunta no chat sobre o assunto, a gente podia responder aqui antes de entrar nos casos clínicos, né, professor Tsurasha? Perfeito, Anderson. Podemos dar uma olhadinha ali. O professor lê para mim porque eu não consigo ter acesso aqui ao chat. Se tiver alguma pergunta, se alguém quiser, né, abrir o microfone e perguntar, eu prefiro, na verdade.
Nenhuma pergunta? Não, Anderson. Então, perfeito. Então, tá bom. Vou seguir aqui, então, nos casos clínicos, só para a gente aí poder avançar um pouquinho mais. No caso, é uma égua de 9 anos de idade, que era utilizada para a prova de tambor e baliza, e ela tinha uma claudicação no membro torácico direito há 1 ano já, né? Ela foi atendida por um veterinário na propriedade, né, que aí fez um diagnóstico de osteoartrite da quartela, da articulação interfalangiana proximal, que ela tinha o ring bone ali característico. Fez um tratamento clínico com anti-inflamatório, repouso, injeção intraarticular com corticoide, mas não teve nenhuma melhora. A claudicação ficou persistente e ela estava fora das atividades já há esse 1 ano inteiro. Então, o proprietário gostava muito do animal, tinha um desempenho muito interessante, e aí foi encaminhado para o hospital para a realização da artrodese, como uma forma de resolver o processo. Então, no hospital, a gente radiografou e encontrou exatamente isso, né? Uma osteoartrite avançada, né? Com proliferação óssea, redução do espaço articular, a gente vê aqui aumento da densidade dos ossos, a gente tem aqui uma esclerose do osso subcondral, colapso da articulação, aqui da face medial da articulação, então uma osteoartrite bastante avançada, né? Então com certeza causa claudicação, responsiva ao bloqueio perineural, e aí então, foi realizada a artrodese. Nesse caso, a gente não tinha disponível, naquele momento, uma placa de 3 orifícios, né? Não estava faltando na nossa caixa. Acabamos colocando uma placa de 4 orifícios. Então, a gente vê que ela é um pouco mais comprida, e aquele orifício que fica no centro, ele não é utilizado porque ele está sob a articulação. Então, a gente nota que usar o implante que eu mostrei para vocês é mais adequado. Nós temos um vazio, uma região de maior fragilidade, tudo mais. Aqui foi colocado 2 parafusos transarticulares, mas aqui ele era de 4,5 milímetros. Também não tinha um parafuso de 5,5. Fez a artrodese, né? E aí a gente entrou em contato, ficou no hospital, internado, ficou 1 mês, foi embora, tudo certo. A gente entrou em contato com o proprietário 4 meses depois da alta, para saber como é que ela estava. Ela ainda apresentava uma claudicação leve, então 4 meses ainda não tinha completado o processo de ankilose, né? Ela estava prenha, né? E ainda tinha um aumento de volume discreto na quartela, se a gente for notar aqui no raio-x, ela tinha bastante rig bone, então já tinha um aumento antes, então esse aumento já era esperado manter, mas ele estava bastante satisfeito com o resultado, a claudicação tinha melhorado bastante e ela estava muito mais confortável, né? E aí eles mandaram algumas imagens mostrando isso, né? Então esse membro foi afetado, a gente vê que tinha uma assimetria nos cascos, mas isso já estava antes da cirurgia, né? Por conta de não ter apoiado de forma satisfatória. A gente vê um pouquinho de aumento de volume aqui associado à cirurgia, mas tudo certo, tudo certo. Um colega nosso radiografou esse animal nesse período de 4 meses e nos encaminhou as imagens. A gente nota então aqui os implantes, todos eles na mesma posição, sem nenhum tipo de falha, e já tem um processo de anquilose, ou seja, de destruição e fusão do osso já avançado com 4 meses. Tem uma proliferação periosteal por conta de um processo que já estava antes, né? Mas sem muitas alterações de tecidos moles. E aí depois a gente entrou em contato novamente com ele mandou a imagem que ela tinha parido o potrinho e estava satisfeita, e simplesmente no momento que ela ia fazer o desmame, ela ia voltar para o treinamento e estava tudo certo, né? Aí o segundo caso, também um animal quarto de milha, 12 anos, só que um macho, também utilizado para tambor e baliza. Esses animais são muito afetados por problemas na quartela, né? Tem a claudicação no membro pélvico direito, que foi notada após uma participação em prova, um cavalo de alto nível, alto desempenho, que foi percebido como algum grau de subluxação. Foi feita uma mobilização externa apenas por 1 mês, mas não teve melhora, né? Então ele tinha claudicação e tinha instabilidade articular. Então ele foi encaminhado. Aqui eu tenho um vídeo dele caminhando. Ele está em câmera lenta. Vamos ver se a gente consegue avaliar. Esse membro aqui, o que é todo preto, que é o que tem o problema. Quando ele vai caminhar, a gente vai perceber que a quartela vai fazer um movimento bem discreto entre a falange, mostrando a articular, o que a gente não deveria ver num cavalo normal. Então eu vou dar um play aqui, espero que passe de forma satisfatória para vocês. Então na hora que ele apoia o membro e ele coloca a carga, vocês notaram um pequeno deslocamento da primeira contra a segunda falange. Então essa instabilidade articular, um cavalo que não pode competir porque é uma
momento que ele vai fazer aquele movimento ao redor do tambor, uma luxação completa é quase que iminente que aconteceria, né? E aqui, novamente, mais uma imagem, ver se fica fácil para a gente ver. Na hora que ele apoia o membro, a gente vê, né, exatamente essa movimentação numa articulação com outra. Então, é um quadro de instabilidade articular. Radiograficamente, não tinha nenhuma alteração, e ultrassonograficamente, algumas alterações de cápsula articular e ligamento colateral. Então, não tinha uma osteoartrite estabelecida, né? Então, ele tinha um discreto desconforto à manipulação, e aí, esses que eu acabei de falar para vocês. Então, a gente optou por fazer artrodese, né? Novamente, a gente não tinha placa de 3 orifícios, utilizamos uma placa de 4, placa bloqueada, o mesmo padrão, a mesma técnica cirúrgica, né? Vou para vocês, e esse é o aspecto final. Vocês vão notar que houve uma diferença aqui, usamos um parafuso bloqueado, proximal bicortical, e o cortical ficou no meio da placa. São variações que a gente pode fazer, né? Sem maiores problemas. E aí a gente entrou em contato com o proprietário 19 meses após a alta, né? Ele estava livre de claudicação, na verdade ele já foi do hospital sem nenhum tipo de claudicação mais, né? Ele retornou à competição, ele voltou a ter um desempenho muito parecido com o que ele tinha anterior, ele já tinha participado de 2 competições, tinha sido premiado até uma delas. O proprietário sempre descreveu para a gente que sempre notava um leve aumento de volume na região da patela, que ele via depois das competições ou treinamentos um pouco mais intensos, né? Mas isso não afetava o desempenho, né? Ele estava muito satisfeito com o resultado que ele teve com a cirurgia, né? Aqui tem um vídeo que ele foi gentilmente cedido pelo professor André Zoppa, meu orientador aqui do doutorado. Os 2 casos a gente atendeu junto com ele, então faço aqui meu agradecimento a ele. E aqui mostrando ele na prova, uma das provas que ele competiu. Eu vou tirar o som para não ficar muito alto, porque o pessoal está gritando aqui. Então, o cavalo era uma moça que competia com ele, e ele estava com o cavalo livre de claudicação, fazendo exercício de forma bastante agressiva, um cavalo muito competitivo, e a gente mostrando aqui para vocês que esse tipo de intervenção, quando a gente faz de forma adequada, de forma precoce, a gente tem resultados muito satisfatórios. Tá certo? Encerro aqui a apresentação e gostaria que vocês tirassem as suas dúvidas, suas perguntas agora aqui. A gente discute um pouquinho. Aqui eu já assumi a apresentação, né, professor? Ótimo, perfeito. Sim, Anderson. Então, gostaria de te agradecer, Anderson, pela excelente palestra. E deixo, então, à disposição para quem quiser fazer pergunta, ou pode abrir o microfone, ou pode se manifestar pelo chat também. Fique à vontade. Bastante gente, né, online. Um tema diferente, né? Provavelmente pode ser novidade para muitos, principalmente quem está no começo, né? Mas é importante a gente saber que esse tipo de intervenção, tratamento de fraturas, eles são disponíveis no Brasil, a gente tem disponibilidade para poder fazer, e a gente não pode não deixar de indicar um quadro desse. Larissa perguntou, né? A artrodese é feita em outras articulações do dígito? Sim, Larissa, a gente pode fazer artrodese em qualquer uma das articulações. A gente pode fazer, o que é mais comum, a da interfalangeano distal, a gente pode fazer, quartela, pode fazer no boleto, pode fazer no carpo, pode fazer no ombro, né, na escápula humeral, são todas descritas. No carpo, fazer uma panartrodese do carpo, isso é descrito na literatura, pode ser feito, mas todas as outras artrodeses, elas são feitas exclusivamente para dar conforto para o paciente. Mas não vai poder nunca mais voltar a competir, ser utilizado para nenhum fim, exceto a articulação da quartela, aquela dos peripentistas, sim. Por isso, Larissa. Anderson, uma pergunta ali para poder explanar um pouquinho. Os materiais que são usados nos parafusos e nas placas,
existe muita variação? Existe um específico? Ou você pode utilizar materiais diferentes, tanto para os parafusos como para as placas? Todos os implantes a gente pode utilizar. Geralmente é o aço inox, né? Esse foi em relação ao tipo de material, né? São uma liga especial para a área médica, o aço inox 316L. Ele é o que é exigido. E a gente utiliza esse material para grandes animais, né? É muito popular na medicina e em pequenos animais o uso de implantes com ligas de titânio, né? São muito mais leves, são de certa forma resistentes, só que eles não são adequados para grandes animais, porque eles têm a gente chama de limite de escoamento do material diferente. E eles são muito mais fáceis à falha. Então, eles podem dobrar, podem quebrar muito mais fácil devido à carga que é muito maior, né, nos animais de grande porte. Pensa que for um animal pequeno, um animal jovem, pode ser até utilizado um implante desse tipo. Só que ele não é, são difíceis disponíveis nessa espessura de 4,5, são difíceis de encontrar e eles não são compatíveis com grandes animais. Então a gente utiliza sempre aço inox, tanto placas como parafusos, né, para poder fazer isso. E é bom lembrar que a gente tem no Brasil empresas que produzem implantes desse calibre para utilização em cavalos. O parafuso de 5,5 mesmo, ele usa exclusivamente em cavalos, porque ele é muito espesso, então a única aplicação é para grandes animais. E a gente tem empresas no Brasil que produzem materiais de boa qualidade para que a gente possa utilizar sim. Perfeito, Anderson. Obrigado. Mais alguma pergunta? Muito bem, Anderson. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, né? E por ter aceito o convite, trazer um pouquinho da sua experiência aqui para o nosso grupo. Esse semestre a gente está trazendo umas palestras de um nível um pouquinho diferente do que a gente fez anteriormente, né? Até porque a gente sabe que esse período está um pouco mais complicado, né? O pessoal um pouco mais estimulado, né? E tenho certeza que a sua palestra aí veio de encontro e o pessoal está te parabenizando ali, né? Porque realmente foi uma explanação excelente, viu? Te agradeço mais uma vez e te parabenizo aí pela excelente palestra. Eu agradeço, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que isso tudo passe, a gente até possa fazer até uma atividade prática, né? Mostrar os implantes, para que todo mundo possa ver, botar a mão, treinar alguma técnica em peça. O que é o mais bacana da ortopedia cirúrgica é isso, né? Fazer, botar a mão na massa. Né? Sem dúvida, Anderson. Não vai faltar oportunidade. Ótimo, professor. Muito obrigado. Se ninguém tiver mais alguma pergunta, tá ok, então. Então nós encerramos aqui, Anderson. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço para você. Abraço. Tchau, tchau.